Sejam bem-vindos ao meu podcast. O meu nome é Maria de Fátima Santos e este é um espaço dedicado à reflexão de temas para nos ajudarem na nossa mudança interior, nos recomeços e nas decisões que transformam as nossas vidas. Aqui venho partilhar convosco os meus trabalhos e os meus projetos relacionados com o trabalho que faço terapêutico, transformação pessoal e espiritualidade. Vamos começar por falar de um tema que tem sido alvo de um grande desafio para muitas de nós, mulheres, e que tem sido etapas com algumas dificuldades para ultrapassar. A menopausa. O despertar para uma nova fase. Muitas de nós, mulheres, passamos por esta fase com algumas dificuldades. E também, antes de nós continuarmos este podcast, eu dou aqui as indicações que não se dispensa a consulta de um especialista na área da saúde. Em primeiro lugar, é importante fazer as consultas de rotina, fazer exames e análises para perceber qual é a evolução do corpo, o estado hormonal e a mudança de estado. Aqui o que nós vamos falar é uma reflexão sobre a menopausa e também algumas sugestões que podem ajudar na orientação e a ver numa outra imagem, a ter outra perspectiva deste estado que nós, as mulheres, passamos, que é a menopausa. Então, a menopausa não é um fim, aquilo que tem sido alimentado durante alguns séculos com outras mulheres que já vieram antes de nós. A menopausa é um renascimento, é uma mudança para uma nova fase da nossa vida, é uma transformação que envolve o corpo, as emoções e a espiritualidade. Nós vamos aqui abordar também algumas orientações alimentares, algumas orientações ou mudanças físicas e emocionais que ocorrem durante esta fase. Entretanto, excluindo alguns casos de menopausa que são prematuros, em que acontece por algum estado de saúde, algum desequilíbrio emocional, normalmente a menopausa numa situação regular acontece entre os 45 e 55 anos, algumas mulheres até um pouco mais tarde. E isso também depende do primeiro período menstrual. Então, isto é um processo, é uma entrada na nossa maturidade. Ocorre aqui uma maturidade, ocorre aqui uma transição no corpo da mulher, no estado da mulher. Algumas mudanças que nós conhecemos que acontecem no nosso corpo, como por exemplo a redução de estrogénios, o descontrole hormonal, a progesterona, enfim, uma série de situações que vão ocorrendo no nosso organismo que ele próprio deixa de produzir e então isso vai ter como consequência um desequilíbrio no nosso corpo e também a nível emocional. Assim, algumas causas, alguns sintomas, como ondas de calor, suores frios, suores quentes, suores noturnos, insónias, alterações no metabolismo, e isso também tem como consequência o aumento de peso. Há também mudanças no estado de humor, na energia, há uma quebra de energia também, pode ocorrer uma quebra de energia.
E também há aqui um estado em que pode ser um pouco mais depressivo, que a mulher fique com um padrão, com um estado em que se sinta mais depressiva ou que precise mais atenção dos outros. Ora bem, o que é que acontece? Ao longo da nossa vida, nós as mulheres dedicamos muito tempo à nossa família. Nós deixamos de ser nós mesmas para estarmos ao lado do nosso marido, ao lado dos nossos filhos, ao lado até dos nossos pais, e nós dedicamos uma parte grande da nossa vida aos outros. Nós deixamos de estar connosco e dedicamos-nos aos outros. E quando acontece esta fase, é como se fosse uma entrada para nós próprias. É como se fosse a oportunidade que nós temos para também darmos atenção a nós mesmas. Então deixamos de ter esse cuidado só com os outros, mas começamos a interiorizar, a reverter a atenção e também os outros terem essa atenção connosco. Ou seja, chegou o nosso momento. A nossa viragem chegou. É a viragem para outra situação, para outra fase da nossa vida, em que nós também temos que ter esse tempo para nós. É a nossa descoberta de nós mesmas, das nossas capacidades, das nossas características únicas, que até então não tivemos tempo para as descobrir. Então esta fase não é uma morte emocional, não é uma morte de nós acabarmos as nossas capacidades e dizermos, já estamos arrumadas. Não, isto é o início de uma nova fase. É o renascimento de uma nova mulher. É o renascimento para uma nova vida, para um novo estado. Então, o que nós tínhamos antes, nós vamos mudar, vamos começando a deixar aos poucos. Vamos começando a habituar ao corpo e às nossas mudanças. E então começamos a adotar novos hábitos na nossa vida. Nós começamos a adotar novas atenções que não tínhamos na nossa vida. Isto é fundamental para nós nos conhecermos a nós mesmas. É o estado de mudança. Então o que é que acontece? Nós, quando começamos a sentir que o nosso corpo está a mudar, então nós também temos que mudar os nossos hábitos. Se há uma diminuição das nossas hormonas, se há uma diminuição do nosso estado de atenção, então é um momento para nós equilibrarmos o nosso organismo, mudarmos os hábitos alimentares, os hábitos de dormir, os hábitos até de trabalho. Aquilo que tiver que ser, o que nós tivermos que fazer para mudarmos a nossa vida interior. É o momento também de nos interiorizarmos, de virarmos o nosso olhar para nós mesmos, de fazer uma introspeção. Podemos começar por dentro, porque é por dentro que se começa. Portanto, se até agora nós não tivemos tempo para nós, vamos começar a ter agora. E isso pode ocorrer, por exemplo, com meditação, com yoga, até fazer outra atividade, com pilates, caminhadas na natureza, ir ao ginásio para continuar a fazer a manutenção do corpo, ter esse autocuidado até nos banhos, usar óleos essenciais, tomar um banho relaxante que provavelmente nunca teve a oportunidade de tomar. Tomar banhos relaxantes com sais,
sais de magnésio e ter uma rotina de sono ajustada à vida, ao equilíbrio. Manter um quarto agradável para dormir, manter um ambiente confortável para dormir, sossegada, sem interrupções. Então, há também aqui, por exemplo, a fazer algo diferente através da escrita, começar a escrever, por exemplo, situações em que se sente grata, manter sempre um mindset positivo, fazer terapia de grupo, juntar-se a grupos de mulheres também que estejam até a passar pela mesma situação. Fazer também sessões de reflexão, de despertar dentro de si própria a mulher que sempre existiu, mas que esteve sempre fechada e que é o momento de se abrir. Há outras coisas que também se deve evitar, como por exemplo a alimentação, que é fundamental para manter um corpo equilibrado, para manter a energia ativa e equilibrada. Por exemplo, se fazia uma alimentação muito completa, muito cheia de gorduras, provavelmente é um momento agora de mudar. Se, por exemplo, fazia uma alimentação muito à base de carnes vermelhas, por exemplo, também é um momento de começar a mudar. Há situações em que se muda. Eu, por exemplo, faço uma alimentação vegetariana e é uma forma de eu equilibrar o meu organismo. Por exemplo, nas situações de calor, beber água, beber chás que ajudem a refrescar o organismo, evitar o álcool, evitar alimentos que vão causar ainda mais aceleração. Por exemplo, o café, que é em excesso, causa muito desconforto e muita aceleração fisicamente. Evitar o açúcar refinado. Começar a ter uma alimentação mais adequada, mais abundante naquilo que é preciso para o organismo e retirar aquilo que é em excesso. Hidratar, beber muita água, beber água ao longo do dia, hidratar bem o organismo para ajudar a reduzir os sintomas de desequilíbrio. Nós podemos aqui até salientar algumas sugestões de alimentos que ajudem muito neste processo de transformação do organismo, não é? De fazer esta mudança, é uma fase. Então, por exemplo, a soja, a linhaça, as sementes de sésamo ajudam bastante. Também, além das sugestões aqui apresentadas, também se pode sugerir que se informem mais, que há muita informação e que ajuda muito a mudar os hábitos alimentares. Por exemplo, alimentar-se com gorduras saudáveis, como os alimentos que têm mais gordura, é o abacate, o azeite, os frutos secos, por exemplo, que ajudam muito a manter a elasticidade da pele e a nível cerebral, que dão ao cérebro a quantidade correta e também aquilo que é essencial para manter a lucidez, a capacidade de raciocínio e um estado equilibrado de pensamentos, de organização no cérebro. E também a proteína, não é? Proteínas de qualidade que ajudem a nível muscular. Depois também, a nível de vegetais, pode-se optar por comer mais à base de brócolis, couve, rúcula, por exemplo, a rúcula
é fantástica para a saúde, além também de ter um sabor bem acentuado e amargo, ajuda muito a metabolizar o estrogênio. É um estrogênio natural. Os alimentos que nós podemos comer vão nos compensar essa ausência e também pode-se recorrer a algum suplemento que ajude ainda a reforçar mais. Depois temos o caso dos pães, os lacticínios, para quem puder continuar a alimentar-se com os lacticínios, e as sementes de chia, que são fantásticas até a nível intestinal. Bom, isto são algumas sugestões que ajudam a equilibrar o nosso organismo e que vão também aliviar alguns sintomas que se possam ter ao longo desta fase. Provavelmente, e no início em que se começa a transição, vai-se sentir uma diferença mais acentuada. No entanto, se for bem acompanhada, se mudar alguns hábitos alimentares, além de mudar também alguns hábitos de saúde que ajudem a equilibrar a clareza mental, como o sono, vai começando a sentir equilíbrio, vai começando a sentir que o organismo se vai adaptando aos poucos às mudanças e também a nível emocional vai se sentir muito mais apoiada interiormente. E isto aos poucos se vai começando a prolongar este processo até que chega um momento em que estes sintomas que eram mais acentuados vão-se começando a atenuar, vão começando a desaparecer. E assim se vai passando o tempo até que há uma regulação do nosso organismo. Além destas indicações que eu dei aqui, pode-se também optar por este momento dedicar-se a si mesma. Como, por exemplo, fazer aquele curso que há tanto tempo queria fazer e não teve tempo, fazer uma viagem, fazer um passeio, ter um dia especial, por exemplo, para sair, para jantar, para visitar algo que também gostaria de visitar. Ou seja, é um momento de mudança, dedicação a si mesma. E desvendar caminhos novos, aprender novos conhecimentos, adquirir novos conhecimentos e abrir-se a si mesma, tomar este conhecimento para se expandir, para se libertar da ideia que a menopausa é má. Não é má. A menopausa é uma mudança. É uma mudança como nós fizemos toda a vida. Nós fizemos transições de gatinhar ou de deixar, por exemplo, de beber só leite e começar a comer quando éramos crianças, de deixar de gatinhar para começar a caminhar. Nós tivemos fases em que deixámos de não conseguir falar e começámos a falar. Começámos a aprender outras situações, outras coisas na vida. Portanto, a menopausa também é uma mudança, é uma transição para uma nova pessoa, para uma nova eu, para um novo eu. Então esta é a oportunidade da nossa vida, é a oportunidade de nós podermos nos olhar, de nós podermos mudar algo que nunca conseguimos mudar, de nós evoluirmos, de nós trazermos alegria para nós. É o momento de rir, é o momento de dançar, é o momento de correr, é o momento de estar livre de todas as responsabilidades que até agora esteve ocupada. Então isto é o momento da nossa vida. É o melhor momento da nossa vida, é a entrada da menopausa. É através deste desafio que vai começando pelo físico, não é? Com os sintomas no nosso corpo físico, mas que requerem muita atenção emocional e espiritual.
É o momento de nós nos olharmos e mudarmos e dedicarmos, de facto, a nossa atenção, o nosso olhar a nós mesmos. Este é o momento da renovação, de nos conectarmos connosco mesmo e até encontrarmos um novo propósito de vida. Há mulheres que encontram uma nova profissão depois da entrada da menopausa. Há mulheres que encontraram uma outra mulher, uma nova mulher, depois que entraram na menopausa. E é este o acolhimento e o abraçar de uma nova mulher que se aproxima que nós devemos fazer. A entrada da menopausa é a oportunidade de nós, as mulheres, de mudarmos, de nos transformarmos, de nos revelarmos para uma nova vida, uma nova mulher na vida. Então é a nossa força, é o momento de nós colocarmos a nossa força, a nossa presença e renascermos e empoderarmos-nos de todas as nossas capacidades. Portanto, fica aqui esta indicação que é o nosso momento, mulheres. É o nosso momento de renascermos. E que tu és mulher e estás a passar por esta situação, é o teu momento de tu olhares para ti, renasceres e começares o teu caminho, o teu novo caminho para uma nova mulher. Conquistas, para uma nova imagem da vida, para a descoberta finalmente da tua espiritualidade, de ti mesma. E agora é um novo começo. Então, eu quero te agradecer muito porque tu estiveste a ouvir este podcast. E esta é uma forma que eu tenho de vir aqui comunicar e de transmitir também esta minha mensagem, que eu também sou um testemunho disso. E a minha vida mudou também. E não existem fronteiras, não existem limites quando nós nos damos à liberdade, quando nós nos abrimos e nos propomos a mudar. E fica aqui o convite para tu partilhares com outras mulheres, para tu também fazeres este papel ativo de estar presente e de também dar esta oportunidade a outras mulheres. Também fica aqui o convite, se queres partilhar algo comigo, podes fazê-lo. Deixa os teus comentários, és livre. E nós aqui, as mulheres, somos muito fortes. Portanto, um grande viva a todas as mulheres do mundo que estão agora a começar uma nova fase nas suas vidas e que é uma fase extraordinária de autodescoberta. Até ao próximo episódio. Gratidão.